Olá, mais uma vez estamos aqui para trazermos uma palavra a você que está sempre ativo, participando conosco através do canal, tá certo? Nossa mensagem de hoje está centralizada no livro de Neemias, tá certo? E eu quero aqui deixar já uma palavra de Deus para a sua vida. Neemias, ele é um homem, um agente de Deus na terra, com o intuito de passar por vários percalços da vida, por várias situações adversas, mas também a gente vê nesse personagem um homem que jamais desiste da sua caminhada, jamais desiste, embora passando por essas lutas, por essas provações da sua trajetória cristã. Isso representa o cristão na terra que passa por muitos e emblemáticos problemas, situações muitas vezes adversas até por demais, mas jamais desiste de caminhar e de lutar. E nós vemos em todo o livro de Neemias a sua disposição, o seu empenho, né, de sempre continuar na presença de Deus, custe o que custar. Neemias é um exemplo de cristão determinado a levar o seu fardo, a não largar por nada o peso, a responsabilidade, sabe, da sua fidelidade para com Deus. Em contrapartida, nós vemos Deus a todo momento intervindo, né, agindo por intermédio de Neemias, através de Neemias, e também Deus no controle de todas as circunstâncias, né? Então Neemias vai ser esse personagem aqui que vai nos chamar a atenção nas escrituras. Então a sua vida nos dá aqui algumas lições que nos ajudarão também a alcançar a vitória. E a primeira coisa que eu observo aqui na vida de Neemias é que Neemias ele se manteve na posição, ele se manteve-se íntegro aonde Deus o colocou. A Bíblia diz nos primeiros versículos que ele estava na fortaleza ali de Suzã, que ele estava ali servindo ao rei, ele era copeiro do rei. Porém, nós entendemos que para se ocupar uma posição tão nobre como essa, não é qualquer pessoa que poderia assumir uma posição tão nobre de responsabilidade. Então Neemias ele assumia uma função de responsabilidade diante do rei, né? E aí o que acontece? A história conta, o livro nos narra que de repente um dos seus irmãos chega, a saber Anani, e traz as informações de como se encontram os seus irmãos em Jerusalém. E aí o relatório chega para Neemias, e Neemias ele é um homem sensível, porque o homem de oração, como é Neemias, é um homem sensível. Quero dizer que o homem de oração ou a mulher de oração, ela é sensível pela causa humanitária, pela causa do próximo. Assim foi Neemias, quando ouviu essa situação, quando foi-lhe passado acerca de como se encontrava os seus irmãos que ficaram em Jerusalém, ele vai fazer o quê? Ele vai tomar uma posição, a posição de orar, a posição de jejuar. E aqui a gente vê que Neemias ele jejua durante 4 meses. Ele passa um período de 4 meses. É o período entre o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Neemias. No versículo 1 do capítulo 1, ele está no mês de Quisleu. No capítulo 2, ele vai falar do mês de Nissan, que compreende justamente aí 4 meses. Então foi um período de oração intensa, oração com propósito, de jejum com propósito, que Deus viesse intervir na história, que Deus viesse preparar o melhor momento para ele falar com Deus. Então Neemias se manteve aqui, embora estando num lugar de conforto, que era a Suzã, que era ali onde ele estava,
ali, ele vai agora assumir um compromisso de ajudar os seus irmãos que estão lá em Jerusalém, passando por uma situação muito difícil. Então Neemias, diante dessa circunstância, ele se posiciona diante de Deus. Como você tem se posicionado diante de Deus? Quando chegam mensagens avassaladoras, mensagens que muitas vezes nos tiram até do chão, né? Mensagens que são desastrosas. Qual a nossa atitude diante dessas mensagens? Então, tudo isso, como nós reagimos a essas informações, a atitude que tomamos diante dela, muda completamente a nossa circunstância. Alguns cruzam os braços, ficam deprimidos, cabisbaixo, alguns não têm ação diante da situação, mas Neemias não. Neemias, embora sensibilizado com a causa, ele vai agora tomar uma posição diante de Deus. Qual é? De jejuar e de orar. Assim é todo cristão. Talvez essas informações que têm chegado até você, a luta, a provação, a dificuldade na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, tem sido algo assim, sabe, que tem até tirado você do chão, tirado o seu sono, mas eu te desafio nesse vídeo a você tomar uma posição, a você orar, a você buscar a presença de Deus, a você clamar a Deus por socorro, assim como foi com Neemias, a você buscar a Deus em jejum e oração. Neemias foi esse homem determinado, com jejum e oração. Ele buscou de maneira intensa a presença do Senhor. Segunda coisa que eu vejo aqui em Neemias é que Neemias, ele espera o tempo de Deus. Ele sabe esperar o tempo de Deus. Ele não toma frente. Ele sabe esperar com paciência no Senhor. Ele orou e esperou o tempo certo de Deus agir. Ele foi muito prudente. Ele sabia que Deus lhe abriria uma porta. Então, e ele estava ali, evidentemente, na hora que essa porta fosse aberta, ele estaria ali para entrar nessa porta que Deus abriria. Qual era a porta aberta? Era falar com o rei. E aí, quando ele fala com o rei, as portas se abrem. Por quê? Porque a oração, o jejum, tem o poder de fazer isso, de abrir estas portas que são impossíveis aos homens de serem abertas. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Então nós vemos nas Escrituras inúmeros casos de pessoas que abriram portas, melhor dizendo, mediante a oração e o jejum. Tá certo? Então Neemias esperou no tempo certo do Senhor, esperou com paciência, se animou e Deus abriu essa porta para ele. E Neemias não agiu de maneira assim, sem propósito, sem estratégia. Não, ele era um homem estrategista. Ele planejou todas as coisas. Ele pegou ali, após a liberação do rei, ele saiu à meia-noite ali, à noite sozinho, para avaliar a situação como estava ali a questão de Jerusalém. Ele pega ali o seu veículo, a sua locomoção, que era a sua mula, se monta em cima dela e vai até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vista. O que é que ele vista? Ele vê completamente a cidade destruída, conforme o seu companheiro fala, Hanani. Né? E ele vê ali a cidade destruída, o muro destruído, a calamidade, né? a desgraça espalhada ali no meio do povo. Mas Neemias, ele vê todo esse caos, vê toda essa situação, mas Neemias, dentro dele tem um gigante dentro dele, que é a sua fé. E Neemias, ao mesmo tempo que ele consegue ver com seus olhos físicos tudo destruído, mas com os olhos da fé, ele começa a imaginar o muro levantado, ele começa a imaginar o templo sendo realmente aberto, ajeitado, o povo voltando a sorrir, o povo voltando a acreditar. Então Neemias começa a planejar, e ele começa a planejar por onde? Pelos muros. Por que os muros? Porque os muros representam proteção. Os muros representam ali a estabilidade, a segurança da cidade.
né? O Senhor vai dizer na sua palavra que assim como Jerusalém está, né, está rodeadas de muros, de montes, assim também está o Senhor em volta do seu povo. Então os muros são como que proteção para Jerusalém. As cidades antigas, elas tinham muros grandes, compridos, largos, altos, né? Isso simbolizava a proteção. E Neemias, ele começa ali e de maneira hábil, de maneira extraordinária, esse muro ele é concluído em 52 dias. Embora que as portas ainda elas não venham ser colocadas nos seus lugares, porém o muro em si é levantado em 52 dias. Que coisa extraordinária. O povo ficou ali empolgado com tudo aquilo, começou a usar a fé. Em meio a tudo isso, a esse levantado muro, a essa reconstrução, o inimigo se levantou, porque assim, quando você está estagnado, parado, o inimigo não se importa com você. Ninguém se levanta contra você, por quê? Porque você está estagnado, você está inútil. Mas quando você começa a utilizar a sua fé, como você toma posição, como você toma postura diante do teu Criador, a posição de se levantar, a posição de agir, o que acontece? Isso começa a mexer com o mundo espiritual, isso começa a mexer com os inimigos, com aqueles que até mesmo não têm fé, estão próximos de você, mas não acreditam no teu sucesso, não acreditam no teu empreendimento, não acreditam que você é capaz, e de fato você não pode ser capaz, mas aquilo que te motiva é o que te faz você crescer e que faz você passar por cima de tudo isso, que é o teu Deus. Então Neemias conseguiu, mexer com o povo, com a palavra motivadora, com a palavra incentivadora, e o povo começou ali a fazer a obra, a arregaçar as mangas e a fazer ali com que o muro de maneira recorde fosse levantado. O inimigo se levantou, se levantou Sambalate, Tobias, Gessem, se levantou muitos ali para interromper o projeto de Deus, mas os olhos de Neemias não estavam postos nos inimigos e na oposição. Os olhos de Neemias estavam postos no Senhor. Olha, eu te convido nessa ocasião para você não colocar os seus olhos no problema, mas naquele que tem o poder de resolver o teu problema, naquele que tem o poder de te tirar do problema, naquele que tem o poder de sarar, de curar, porque Ele é quem dá a última palavra na tua vida. Então nós vemos aqui Neemias, fazendo estratégias para levantar esse muro, e não se intimida diante da oposição. A oposição quer parar, quer sufocar, não faz nada, mas na hora que você toma uma posição para fazer, são aquelas mensagens de derrota, aquelas mensagens de botar você para baixo, de dizer que não dá certo esse projeto, que não é de Deus, nunca fez nada, mas quando alguém se levanta para fazer, o que acontece? Ele fica nessa questão de botar você para baixo com palavras. Mas Neemias não. Neemias aplicou aqui o seu coração, colocou o seu coração na obra e consequentemente estava olhando para Deus, para o Senhor, tá certo? Então, agora deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Tenha cuidado, prudência com seus inimigos. Não menospreze também os seus inimigos. O inimigo ele é sagaz. Ele usa de audácia, de sagacidade para tentar impedir, te destruir, colocar, colocar impedimentos ao longo do caminho, barreiras para que você venha tropeçar. Mas saiba de uma coisa, não deixe os teus ouvidos ficarem ligados nos opositores, não. Coloca o teu coração em Deus, no Senhor, porque somente Ele é capaz de te dar vitória.
tá certo? Então essa foi uma palavra nessa ocasião, aonde nós podemos observar aqui o desejo de Neemias em voltar a construir os muros de Jerusalém. É muito rico esse livro. Se fôssemos estudar ele por completo, nós viríamos aqui, que teríamos aqui talvez um mês inteiro estudando esse livro. Mas é uma rápida palavra para que você possa compreender um pouco daquilo que Deus tem através da vida de um homem, que Deus pode fazer através da vida de um homem e o que Deus é capaz de fazer também através da sua vida, tá certo? Que Deus lhe abençoe, que Deus te dê graça, que o Espírito Santo de Deus revele coisas grandes na sua vida e que você possa assim ser um instrumento de Deus como foi Neemias. Deus abençoe sua casa.